Olá, sejam todos bem-vindos. Tô abrindo um minutinho antes para poder dar tudo certo. Hoje nós teremos a live com a Mirella De Lázari. Ela vai falar sobre os 4 temperamentos, vai falar sobre Santa Hildegarda. Eu quero saber tudo, porque eu aprendo muito com ela e eu gostaria muito, 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 muito que vocês aprendessem também com ela. Ela é sensacional. Quando ela fala, eu adoro. Para mim é uma aula. Eu adoro os stories dela. A gente compartilha muita coisa ali dentro do Cívias, do projeto Cívias, e foi lá que eu conheci a Mirella. E eu já falei que o projeto Cívias foi uma bênção na minha vida. E eu realmente sou muito grata por todas as pessoas que eu conheço e tô conhecendo, né? E era uma live que eu queria fazer muito com a Mirella, muito. Ela já entrou, eu já vou chamar. Vamos lá. Será que deu? Bora ver. Entrou. Oi! Entrou! E aí, Eu tô Dan? ansiosa. Eu tenho que confessar que eu tô ansiosa. Ué, mas tem sanguíneo que não é ansioso? Ah, Ah, Mirella. tá. Mas você já contou pra A todo gente... mundo, né? Ó, deixa eu dar Nossa. um filtro aqui, porque 8 horas, gente, eu já tô com as galinhas, entendeu? Bem, eu tô de filtro, maquiada de filtro, porque não Sim. tá mais dando, Mirella. Vai ser 8 horas, a Mirella já acabou. Hoje de manhã eu tava até bonita. E aí, Dani, vamos tocar o barco? Bora. Gente, essa é Mirella. Quem não conhece do meu perfil, por favor, conheça. Vai lá no perfil dela. Ela não tem papas na língua. Eu adoro sem papas na língua, porque é original, fala o que sabe mesmo e sabe muito. E é um prazer para mim, de verdade, te receber. A gente estava conversando antes. Eu queria ter uma live com você. Era uma coisa pessoal. Não é uma coisa de Instagram, é uma coisa pessoal. Eu queria compartilhar com você isso. E depois que vocês apareceram na minha vida, Bianca, Mirella, todo o pessoal do Cívias, muitos dos meus pacientes vêm falando de temperamento, né? E aí eu tive que aprender um pouquinho, mas continuo não sendo boa no negócio. Vou patinando um pouco ali na história, mas eu acho que vale a pena a gente contar isso, pegar o basicão, ensinar para quem não conhece, porque eu vejo muita coisa entre a homeopatia e os temperamentos, né? Eu vejo muita coisa similar, né, com os ensinamentos de Santa Hildegarda com a homeopatia, tem muita Muito. coisa, né? E eu acho que nada é à toa, né? Uhum. E é uma coisa que eu realmente queria ter essa live, Mirella. Eu quero que você saiba disso, porque eu nem falei para você, mas eu queria ter essa live com Ah, você. que E delícia. era uma live que ficou custosa. Eu vou contar, porque sanguínea enrolada sou eu. A gente fala assim, vamos marcar? E ela fala assim, marca. E eu falo assim, tá bom, deixa eu ver a agenda, deixa eu ver se rola, deixa eu ver se dá. Foi E eu difícil. enrosquei, enrosquei, enrosquei. E aí um dia ela só me mandou uma mensagem assim, ó, porque ela é colérica, né? Ela mandou uma mensagem para mim assim, só marca. Aí eu falei assim, tá bom, eu vou marcar porque eu tenho que sair dessa patinação aqui. Você É sabe que eu isso. fiz uma live com uma amiga segunda que também é sanguínea, né? É. E ela era cliente da Real, a gente ficou amiga e eu fiquei cliente dela, fez o projeto da minha casa e faz 4 anos que ela tá patinando para marcar. E eu falei para ela, velho. Aí eu gravei aqui, falei, ô Glenda, vamos fazer a live? Vamos? Aí aconteceu. Então tem que dar uma cutucada, porque são muitas funções. Qualquer borboleta, né? Tira a atenção. Então aí eu tenho que ficar aqui insistindo. Mas você é muito generosa, muito. Ah, Absurdamente. Então, essa acolhida é exageradamente não é, não é. Do fundo generosa. do meu Sim, coração, muito não grata. é, tá? De verdade era o que eu queria. Eu falei pro meu marido, eu tô ansiosa, porque parece que eu tô
indo ver uma pessoa que eu sou fã. E eu sou sua fã, de verdade. Ah, Então é isso, eu assisto Maria, assisto os meninos, assisto a galinha, vocês catando ovo, eu assisto tudo, tudo. Aí eu mando às então vezes uns comentários. eu vou Vai lá. começar essa live contando uma coisa nossa, porque eu acho que sempre que a gente fala da gente, a gente cria uma conexão de verdade com o outro e gera a verdade é uma pessoa, né? A verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Ele fala, eu sou a verdade, quando ele responde para Pilatos. E eu gosto de falar de mim, da minha vida, porque eu acho que quando a gente fala a verdade, a pessoa enxerga ele em nós, né? Exato. Travou aí? Tem gente Não, achando eu que tô travou. aqui. Tá. Eu tô aqui. Estamos aqui. Então, beleza. Então, quando a Maria era muito pequenininha, quando ela começou a introdução alimentar, a Maria tinha 6 meses, né? Como a maioria dos bebês. E a Maria teve uma alergia terrível, terrível. E eu tinha 4 meses de... Não, menos, né? 2 meses de cílios. O cílios começou em abril, Era. não foi? Acho que era. 2, 3 meses de cílios. E eu postei aqui, muito angustiada, obviamente, né? Um bebê... A dermatite, embora ela, pela graça de Deus, não seja grave, no caso da Maria não era uma dermatite grave, ela é muito feia, né? Aquilo te assombra, um bebezinho daquele tamanho, com tanta mancha, com tanto, né? E a Dani me ligou, ninguém liga pra ninguém mais, né? Mas me chamou, só velho fala isso, a Dani me ligou. É nóis. É, a Dani me mandou um áudio e falou assim, Mirela, você tem que tirar a fruta dela. E eu falei, gente, essa mulher tá louca, porque como é que eu vou tirar a fruta de um bebê que tá em introdução alimentar? Ela vai comer o quê? Né? Não faz sentido eu tirar a fruta. Pensei, né? A princípio. Mas eu falei, gente, ela é tão boa. E eu via. E eu nunca tratei com homeopatia. Nunca tinha tratado. Tinha usado o que tem na farmácia, sabe? Assim, camilha, o Aqueles básico. prontos, né? Aquilo ali. Era o que eu conhecia. Deixa eu catar um trem aqui. Bom, enfim. E aí, eu fui dormir pensando, gente, essa mulher, será que ela tá certa, né? De acabar de conhecer, você fica naquele receio que o profissional vai tratar meu bebê. E aí eu me veio no espelho e falei, gente, a dermatite, ela é quente e úmida. As frutas são quentes e úmidas. Ou úmidas e frias, mas o que a Maria tava era muito quente. Eu falei, tá aí a explicação. E na hora que ela me falou, de noite eu pensando, eu falei, eu vou tirar todas as frutas dela. E a Maria ficou 1 mês. Aí eu falei, ô Dani, quanto tempo? Aí ela falou, pelo menos 1 mês. E eu fiquei 1 mês com batata doce, mandioca, cenourinha, só assim os que eram mais macio, mais docinho, porque ela não estava aceitando ainda a comida salgada, né? O bebê ainda fica esperando a bananinha, né? E muita batata doce. E não é que a Maria sarou, gente. Então, essa questão da teoria moral, para entrar na teoria moral, contei uma coisa, né, nossa, para que vocês entendam quanto a percepção do temperamento também aumenta o potencial do profissional. Tá, obviamente, né? A Maria tinha 6 meses, a gente não tem noção do temperamento dela, mas se a gente sabe que tal doença é quente e eu só tô dando, é úmida, e eu só tô dando alimento úmido, peraí, vamos dar uma parada com isso. E ali fez tudo sentido. Claro que a Dani ainda não sabia disso, mas os conhecimentos somados fizeram com que minha filha ficasse bem. Então, assim, cerca de 10 dias ela já não tinha mais as manchas, embora ela ficou com um grosseirão muito, muito feio, lembra? Ficou bastante tempo. Mas aquele vermelho, aquelas perebinhas já secaram. Ela ficou com a boquinha toda vermelha no começo, não Muito foi? vermelha. Foi bastante. E isso é uma amostra de que quando a gente tem verdade no que a gente faz, as coisas evoluem melhor, né? Esse é um conhecimento que a teoria moral, ele é um conhecimento que ela é uma ferramenta que ela pode ser usada de muitas formas, em muitas ocasiões. E e aí, a partir daí, eu me debrucei, né? Me ajudou muito. Graças a Deus, meus filhos adoecem muito pouco, mas sempre muito prestativa, muito atenciosa. Falou, você tem isso, você tem aquilo, né? E eu te agradeço aqui publicamente, Dani. E até hoje, a Maria, quando ela começa a empipocar, o que eu faço já é tirar o que é úmido nela, né? É nítido que aquilo ali não desceu, né? E como boa sanguínea, eu sempre me meto.
É esse negócio, né? Eu tô sempre. Exato. Ai, não, vou falar, já falei. Eu penso duas vezes e já falei na segunda, né? Isso Ou na mesmo. primeira mesmo, já foi. Então essa coisa intrometida. Mi, Vamos. vamos Tá. aos business. Vamos Hoje aos é negócios. para quem está aqui assistindo e quer entender melhor a teoria moral, ou já conhece, mas fala assim, nossa, vou mandar para minha cunhada precisa ver isso, vou mandar pra minha irmã, minha irmã precisa ver isso. Nós vamos tratar aqui da teoria moral bem no começo, bem o que é, bem o que são os temperamentos. Eu uso o termo teoria moral porque é o nome de origem. Hoje a gente conhece como os temperamentos, mas do jeito que chegou até nós, fica só aquela abordagem psicológica. Sabe aquela coisa? O colérico tem raiva, o sanguíneo é alegre, o melancólico é triste, o fleumático é lerdo, né? E a gente precisa tirar isso. A teoria moral ela vai muito além. E a proposta aqui hoje é da gente entender esse além, tá? É isso aí. Então, a forma que eu pensei de conversar com vocês, eu vou falar rapidinho sobre os temperamentos e quem tiver dúvida pode ir deixando aí, que eu vou voltando e a gente vai falando. Porque se eu deixar para o final, a probabilidade de eu não alcançar vocês, porque aqui duas quentes falando, o trem vai embarolar, que nós vamos ter que marcar uma live em cima da outra, tá bom? Então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir colocando aqui, eu dou uma pausa, respondo um pouquinho. Para começar, a teoria moral, ela nasce em Hipócrates. Todo mundo já ouviu uma frase que fala assim: você é o que você come. Essas falas muito próprias da medicina vêm dele, porque é o juramento de Hipócrates, porque ele é considerado o pai da medicina. E a medicina nasce nisso que a gente chama de temperamentos. Esse pai da medicina, o que ele inventou foi a teoria moral. Por isso que eu já comecei contando, não, mas o que tem a ver? Ela ia falar de temperamento, eu achei que ela ia falar de eu ser nervosa, de eu ser calma, de eu ser... E agora ela tá falando de pele, mas por quê? É lá no nosso corpo que mora o nosso temperamento. Então, o primeiro ponto para entender o que é meu temperamento é o meu temperamento é uma inclinação, uma tendência, um jeitinho que eu tenho que nasce do meu corpo, como o meu cabelo, a cor do meu olho, a estrutura física. E essa estrutura física mostra o meu temperamento, né? E aí, quando a minha personalidade não consegue sobrepor, o meu temperamento vem. Por isso que é comum a pessoa falar assim para mim: ai, mas eu pareço que eu sou sanguínea, mas assim, só quando eu tô nervosa que eu falo muito. Uai, mas é quando você perdeu o controle mesmo que o temperamento vem, Que que ele é a nossa aparece. raizona, né? É muito comum falar assim: ah, não, mas no meu trabalho eu não sou assim, mas em casa eu fico deitado o dia inteiro, só quero dormir e assistir série. Eu não sou fleumático, porque no meu trabalho eu funciono. Mas lógico, senão quem paga os Você boletos? tem. Você vai dormir no trabalho, babar? Não. Então, o primeiro ponto que a gente tem que entender é esse. Imaginemos que nós somos umas árvores. Vocês lembram daquele meme? Só os velhos vão lembrar. Um meme que falava assim: as árvores somos nós. Esse ele é a cara do temperamento. Porque o nosso temperamento é como se fosse uma árvore. Então, uma árvore, ela pode virar um balanço. Ela pode virar uma mesa. Ela pode virar uma casinha de árvore. Ela pode virar um ninho de passarinho. Enfim, ela pode dar fruto. Ela pode virar madeira para uma cadeira. Ela pode virar carvão. Não, inúmeras possibilidades. Mas ela é uma árvore, aquela raiz dela vai determinar se ela vai ser uma goiabeira, se ela vai ser uma seringueira, enfim, não vai mudar. Essa raiz que determina aquela árvore, se ela vai te dar fruto, se ela vai te dar sombra, se a madeira é boa para construir, se a madeira não é boa, essa madeira é o nosso temperamento. Se vai ter casinha de passarinho, se vai virar... Isso é a personalidade. Os penduricalhos que estão nessa árvore. Pegou? Eu Esse é o primeiro. peguei. Bom, então tá bom. Pegaram aí, povo? Fala um oi aí para eu saber que vocês estão entendendo. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quando esse Hipócrates... Acordou? Ah, Thiago me falando que minha roupa está... Minha equipe, gente. Eu tenho uma equipe aqui. Vários produtores que falam assim, garota. Pronto. Depois, Hipócrates vai falar assim, olha, eu tô olhando esse corpo... Hipócrates, gente, é de 2.500 anos atrás, tá? Ele não podia dissecar corpos, né? Não era proibido. Então, ele observando como?
apalpando, cheirando, medindo a temperatura, sentindo o hálito. Ele percebia que aquele corpo era mais edemaciado. Ele percebia que o andar daquele corpo era um corpo mais saltitante. O outro tinha um andar mais arrastado. Ele percebia que o hálito de um era mais quente, mais fedidinho que o outro. Essa análise, ele conseguiu entender que existiam 4 humores. Esses humores, até então, ele chamava, eram líquidos. Ele entendia que tinha 4 líquidos no corpo. Esses 4 líquidos eram sangue, bilis amarela, bilis negra e fleuma. Então, pronto. Essa é a base, por isso, teoria humoral dos humores. A gente vai dar um saltão no tempo aqui e vamos para o ano 300. Dá 800 anos de tempo aqui, que a medicina era essa. Então, a pessoa passou mal, o que os médicos olhavam? Bom, ele está com excesso de fleuma. Se ele está com excesso de fleuma, o que eu preciso fazer? Secar. A fleuma é úmida. Ah, não, ele está com excesso de sangue. O que eu preciso fazer? Diminuir o sangue. Então, era isso a medicina. Quando a gente chega em Galeno, nesse tempão todo passado, Galeno pega e fala assim, peraí, não é só no corpo. Essa estrutura física faz com que essa pessoa haja desse jeito. Esse temperamento faz com que essa pessoa tenha essa ação, esse relacionamento, essa postura diante da vida. É daí que nasce aquela questão da reação diante dos fatos. Quando vocês vão ver post de temperamento, geralmente a gente gosta de saber as coisas assim, né? Em 15 segundos, passando o Instagram. Então, quando a gente passa no Instagram, o que o povo fala? Temperamento é a forma como você recebe e reage a alguma coisa. Então, se eu recebo e guardo, eu sou um temperamento seco, melancólico, colérico. Se eu esqueço, aquilo lá tá marcado, mas não me afeta mais, eu sou úmido. Eu sou sanguíneo fleumático. Se a minha reação é rápida, aquele papus, bateu, te dou outra, bem assim, eu sou quente. Se eu guardo, contraio, eu sou fria. Então, eu sou melancólica ou fleumática. Funciona? Na maioria das vezes, sim. Mas a gente tem que lembrar que há uma personalidade aqui. A forma como eu fui criada, o lugar onde eu fui educado. Então, vou dar um exemplo, já para entender isso, do bate do outro. Bolsonaro. Tomara que ninguém venha cortar essa live. Senhor Alexandre, Não. é só um exemplo. Bolsonaro, ele não foi lá na Maria do Rosário e falou, dá que eu te dou outra? Aquilo ali é próprio de um temperamento, próprio de um comportamento de um militar, né? Você vê que nitidamente aquele homem é fleumático, né? Custou agir, ficou nas 4 linhas, ficou 10 anos pendurado naquele congresso. É nítido. O rosto é fleumático, né? Um olho bonzinho, aquele jeitão de tiozão do churrasco. Você vê que ele é meio lento, o jeito que ele anda, tal. Embora tenha a postura de atleta, né? Quando ele fala que a gripezinha vai pegar atleta, você vê que o homem foi paraquedista, foi campeão do não sei o quê. Mas você nota aquele jeitão de fleuma, né? Então, a gente percebe que o ambiente, a personalidade, até o negócio do som, um deputado de direita, preciso, né, promover o trelelé, mas na ação mesmo nunca teve, né? Nunca teve, nem como deputado. Tanto é que a esquerda usava isso justamente falando, olha, ele nunca fez nada, parará, parará. Então, só para ilustrar. Então, quando a gente chega em Galeno, Galeno começa a fazer uma relação, e aí preste atenção nisso, simbólica do temperamento. Ele pega os humores, que até então o Galeno era um médico, tá? Ele pega esses humores, ele pega o sangue, a bilis amarela, a bilis negra, o fleuma, e aí ele fala, o gol do Santos, ó, meu povo gritando aqui. Ele pega esses humores e fala assim, peraí, temos mais coisa aqui. E ele começa a fazer relações simbólicas, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, o temperamento sanguíneo é o primeiro que ele observa. E ele fala, olha, temperamento sanguíneo tem um quê de infância. Quando a gente olha um bebezinho, né? Aquele bebezinho que tem gordinho, você tem vontade. Primeira coisa que você faz quando você vê um bebê é fazer o quê? Ai, que vontade de morder. Ai, que vontade de apertar.
Você vê um pé de um bebezinho, você fala o quê? É um pãozinho. É uma bisnaguinha. Percebam? Quente e úmido. O pão é quente e úmido. Então, Galeno já saca aquilo e fala, bom, esse temperamento tem um quê da primavera. Tem uma relação simbólica com essa primavera. Esse temperamento, ele tem um frescor. Esse temperamento, e aí que se dá as qualidades, se dão as qualidades, é quente e úmido como o ar. Então, convido vocês para fazer o experimento aqui. Faz isso aqui, ó. Então, você sente na mão a umidade e o calor. O calor. É nítido, né? Então, esse ar é quente e úmido. Galeno faz esse... Ele olha e fala assim, quando a gente faz um exercício, o que é a primavera? Você pensa no quê? Num sol bonito, numa brisa gostosa, num dia feliz. Não é óbvio? Isso está no nosso imaginário, não é isso? Sim. Então, isso é uma ligação simbólica do temperamento. Por isso, quando a gente fala de temperamento sanguíneo, nós estamos falando de qualidades quentes e úmidas. Nós estamos falando de uma estação do ano, que é a primavera. Estamos falando de um elemento, que é o ar. E nós estamos envolvendo isso simbolicamente nesse quaternário, dizendo que esse temperamento é alegre. Esse temperamento, ele é bem disposto. Esse temperamento nos envolve. Então, o que eu estou dizendo com isso? Estou dando, através de todo esse simbolismo, características da pessoa que vai ter esse temperamento. Por isso, todas essas ligações. Sangue, ar, primavera, infância. Tudo isso faz um sentido. Tudo isso tem uma conexão. Porque a cosmovisão da época refletia na nossa cosmovisão. Nossa, o macrocosmo com o micro. Pegaram Era o que o Galeno falava. Eu peguei, mas gosto de Galeno. Então, a gente... Ô, Mi, quando você fala do calor, do ar, da umidade, quando vamos pelo sanguíneo. Quando o sanguíneo descompensa, como ele fica? Então, olha, eu vou falar de um jeito que nós vamos entender todos os desequilíbrios. As qualidades, elas nos dão principalmente as qualidades quentes e úmidas, secas e frias, elas nos dão principalmente duas referências. Quanto à umidade e secura, nós estamos falando de limite. Vamos pensar? Se eu estou falando que uma coisa é úmida, eu estou falando que ela não tem limite. Se eu pegar essa água e jogar aqui, o limite dela, quem dá é o copo. Ela cai. Se eu voltar, ela vai ter a forma da garrafa. Se eu jogar na mesa, ela vai espalhar. Ela não tem limite. A umidade por si, o ar. Eu consigo ensacar o vento? Não consigo. O ar está aqui, ele envolve. Ele não tem limite. Não há limite para o ar. Eu vou falar, não, eu vou prender só esse ar aqui. Dá? Não dá? Não dá. Eu posso direcioná-lo, eu posso moldá-lo com um ventilador, mas eu não consigo, não tem limite no ar. A menos que outra coisa dê. Eu encho uma bexiga e aí eu dei um limite para criar. Mas é outro corpo que deu o limite. O ar não tem limites. Então, o descompensar da umidade, ele vai ser em não ter limite, que é aquele sanguíneo com excesso de umidade, que se intromete tudo. Sabe aquele sanguíneo que você tem um vizinho que ele fala assim, você tá indo no mercado? Aí você fala assim, tô. Você me dá uma carona? Tô. Aqui, passa aqui que eu vou pegar minha tia. A minha tia também quer comprar umas coisinhas. Aí você fala, eu vou pegar 4 quarteirões a mais pra pegar a tia do cara. Então tá bom. Aí entra a tia. Aí a tia tá com a tia, o menino dela, o vô velho de bengala, você tem que ajudar todo mundo. Aí você vai no mercado. Aí tá todo mundo aí, o sanguíneo tá... Você não importa de levar isso aqui, não? Sabe? Isso é um excesso de umidade. Não vejo o limite do outro. Eu acho que o outro não vai suportar. Aquele sanguíneo que fala assim, posso pegar a sua caneta? Posso tomar a sua água? Eu vou lá na sua casa, que te liga sem te perguntar, que bate na sua casa. Ou aquele sanguíneo que fala o tempo inteiro tocando, pegando. Né? Eu até ia colocar um vídeo aqui do Tony Garrido, só os velhos também vão lembrar, que era do Cidade Negra.
Ele com aqueles cabelos... Os dread, né? Dreadlock. E a mulher passa a mão e pega no cabelo dele. Ele fala, pera, não, você não pode me tocar. Eu falei, nossa, nitidamente, ele teve que dar o limite, né? Ela não teve limite. Ele falou, não. Eu falei, esse tem um temperamento seco. Obviamente, porque outro ia falar, não, tá, é fã. Falei, o jeito que ele se porta ali é porque é alguém seco falando, peraí, que não. Então, o excesso de umidade vai para isso. No sanguíneo, depois eu vou falar como que vai chegar. Vai ser para todos os temperamentos, tá? No fleumático, a mesma coisa. Sabe aquele que também é úmido? Também é um temperamento úmido. No fleumático, como que essa umidade descompensa? Como que é um fleumático desequilibrado? Manso. Espera o mundo acabar encostado no barranco. Ele olha, tá vendo que o trem tá despencando e fala assim, vou levantar, não. você não vai... Não tem ninguém para arrumar aquilo ali, não? Aí você fala, mas você não sabe levantar? Tem uma vez que eu tive uma treta aqui com meu pai, porque eu lavei uma uva e a uva ficou aqui, eu moro numa chácara, para quem não sabe. E a uva ficou lá fora. Aí no outro dia ele acordou, olhou a uva. Ele falou assim, ninguém vai guardar essa uva, não? Já empoeirou. Eu falei, você viu ela ontem aqui? Aí ela falou, tá aí desde ontem. Eu falei, ué, você viu ela ontem e você não guardou? Eu não tô acreditando, você tá esperando 24 horas para alguém guardar uma uva? Então, nitidamente, um fleumático está descompensado, né? Não atrasou a conta, não pagou a conta de luz. Aí ele fala, uai, também ninguém mandou pagar? Ué, precisa te mandar pagar a conta? Sabe aquela pessoa que tá sempre assim? Ah, mas ninguém falou nada? Ó, tinha que ir lá hoje. Hoje é o dia do retorno. Ah, mas ninguém falou. É o excesso de umidade. Espera o outro dar o limite. Quando que o sanguíneo descompensa, perdendo a umidade dele? Quando o sanguíneo começa pelo calor, aí no caso do sanguíneo, a ficar ríspido demais. Porque o sanguíneo, ele se envolve. Sabe aquele sanguíneo que em todo post ele comenta? Ele vai lá caçar um rolinho? Hoje, o meu padre, ele falou assim, ó, tirei o ventilador do presbitério. Aí uma mulher falou lá, nós vamos passar calor na assembleia? Aí uma amiga minha, porque eu não ia notar, né? Colérica, vou ler, não lê nem meus comentários, vou ler de outro. Aí uma amiga minha printou e me mandou. Falou, olha aqui, que absurdo, coitado do Frei, papapá. Aí eu falei, não, peraí que eu vou fazer a sanguínea, vou lá defender ele. Porque ele é melancólico, ele não vai ter coragem, é padre, não pode brigar com os outros. Aí eu falei, peraí que eu vou dar uma de sanguínea. Aí fui lá no post. Falei, ó, se o padre com casula paramentado não se incomoda, nós também damos conta de ficar um pouquinho passando calor. O sanguíneo é isso, ele vai lá defender os outros, sabe? É aquele calor que vai deixando ríspido. Ao invés de ser o envolvimento do carinho, no caso do sanguíneo da sexualidade, é aquele sanguíneo briguento, ríspido, sabe? Cria rolo, estoura com tudo. Então, aqui você vê, a umidade vai e vem ao limite. O limite está muito ou está pouco. No caso, um sanguíneo descompensado para menos, o limite diminui. No caso, sanguíneo descompensado para mais, o limite é de todo mundo, né? A umidade aumentou. Quanto ao calor e frieza, o calor, ele expande. Vocês lembram quando a gente estava no 6º ano da tia Isaura e ela ensinava como que eram feitos os trilhos do trem e que aquela madeira tinha que ter um espaço do aço, porque ele dilataria no calor? Então, a gente todo mundo sabe isso. Vai fazer a casa, tem que pensar, não, a dilatação que o calor vai ter e a contração que vai ter no frio. Outro exemplo, calor, você tá assim, ó. Não é? E se tá frio, você tá todo assim, ó. Contraído. Então, o que eu quero dizer? O calor, ele expande. Então, um sanguíneo desequilibrado pelo calor. Expande, fala. Ele não consegue ficar em silêncio. É aquele sanguíneo que tá o tempo inteiro. Escuta, ou... colérico também. A expansão é assim, ou ele chama, ou ele liga o som, ou ele fala, nossa, eu preciso sair. O que você precisa comprar? Não sei, vou lá no mercado ver o que tem. Acho que preciso comprar alguma coisa, vou dar uma volta. Preciso sair para eu esparecer. Todo sanguíneo tem essa frase na vida. Nossa, preciso dar uma volta para eu esparecer. Ele precisa. Fala que eu vou fugir. Ele precisa mover como o ar. Ele precisa mover. O sanguíneo, mesmo em equilíbrio. Não tranque um sanguíneo. Os sanguíneos na pandemia piraram, todos. 100% ficaram loucos. Os que ficaram trancados, surtaram. Mas aí descompensa demais, é sair demais, é fazer demais, é não pensar em si. É aquele sanguíneo que deixa, tá tudo fodido na casa dele e fala assim, não, eu vou ir te ajudar a mudar. É aquele sanguíneo que tá com o cartão estourado e fala, não, eu vou com você comprar a bolsa.
entendeu? Quer dizer, expandiu, entendeu? Passou, Expandiu passou do aquele limite. exatamente. O que é um sanguíneo sem calor? Ele perde isso. Ele perde essa expansão. Então, o sanguíneo que está mais contraído, que fica mais triste, que fica mais quieto, né? O sanguíneo começou a fechar muito, tá frio, né? Então, essas características das qualidades servem para todos os temperamentos. Falei especificamente sanguíneo porque você me perguntou. Mas as Né? qualidades, elas vão nos definir limites, né? No caso da umidade, e calor e temperatura no caso de expansão ou contração. É basicamente isso. O que eu quero, por que eu perguntei isso? Porque é uma coisa que eu já tinha prestado atenção em outras coisas, outras vezes que você falou. E é uma coisa que eu cheguei à minha conclusão. Muitas vezes você é um sanguíneo que se acha fleumático, mas você está completamente eu vejo que você está descompensado. E às vezes Uhum. você olha, porque a minha insistência de saber se eu sou sanguíneo, se eu sou colérica do Vincenzo, se ele é sanguíneo, se ele é fleumático. E aí a gente precisa. É exatamente isso. Muitas pessoas só usam a caixinha de perguntas e falam assim: então eu sou sanguínea, então eu sou colérico. E você esquece que existe essa nuance Sim. do descompensado, Não, né? e há uma coisa, o Dani, que é muito importante entender. Minha lousa não tá aqui. Mas o que acontece? Há níveis de humor. E o que o Galeno vai falar é que há coisas que influenciam esse humor. Então, na infância, todos nós somos mais quentes e mais úmidos. Mesmo um melancólico que é frio e seco. Por isso que toda criança é engraçadinha. Toda criança ri, bagunceira. Não tem preocupação. Se eu falar para você agora, Dani, me dá o que seu imaginário fala de um idoso, de um velho? Você vai Curvadinho, sequinho. curvadinho, uma pessoa que está engurrada, mas que está ali, não é? É. A peraí, a velhice, ela é fleumática, ela é lento. Ele tá tá catarrento, ele murcha porque toda a umidade vai para dentro. Entendeu? Então a gente consegue entender que a maturidade, né, principalmente na mulher, e ela é diferente da mulher, porque a mulher seca, né? Literalmente, a mulher seca. Nós temos lá um tanto de óvulo e eles vão acabando, acabou, acabou. O homem não, ele continua produzindo, mas a mulher, ela seca literalmente. Então a gente tende a maturidade, aí a gente vai entrar já em Galeno, ele fala, a maturidade é melancólica. Ela é seca e fria. Quando a gente fica maduro, a gente quer o quê? Uma casa, a gente quer ter uma profissão, a gente não quer fazer um mochilão. Pelo menos as pessoas maduras. O que é isso? Estabilidade. É o melancólico. Eu quero estabilidade, eu quero as coisas no lugar, eu quero uma estruturação. Então, essas coisas que são simbólicas nos mostram o que é um, entre aspas, desequilíbrio natural, né, que não é um desequilíbrio, mas é uma oscilação, que a gente chama, dentro da teoria moral, uma oscilação, então é normal que uma mulher de 35, 40 anos, ela oscile para mais secura e mais frieza. A mulher com 35, 40 anos, ela quer ter filhos, ela quer ter uma casa. Dificilmente uma mulher de 35, 40 anos vai estar querendo pegar todo mundo, fazer mochilão, dar para todo mundo e, entendeu? No natural daquilo ali. Por quê? Porque entende que ela já está procurando aquela maturidade, independente dela ter outro temperamento, né? Então, entender essas nuances não é fácil equilibrar o temperamento. Mas o que acontece? Quando a gente entende a relação simbólica, a coisa flui. Por quê? Há 2.500 anos, ou há 300 anos em Galeno, ou há 1.000 anos com Hildegard, eles não tinham a quantidade de livros, eles não tinham a quantidade de post, eles não tinham a quantidade de live, mas eles observavam a natureza, né? Então, se você olha, por exemplo, eu moro numa chácara, meus filhos vêm as galinhas, ficam esperando aqueles 20 e poucos dias da galinha. A galinha, ela faz o quê para que aquele pintinho nasça? Ela aquece e umedece aquele ninho. A vida inicia num calor e numa umidade, né? A gente percebe isso, a gente vê isso. O parto é quente e úmido, é água, é calor, é sangue. Então, quando a gente começa, a gente não precisa muito. Os nossos avós, eles sabiam isso naturalmente.
né? Quantas vezes a minha avó falava assim para mim, eu tinha muita cólica nova, e ela falava assim, não, aquece os pés e toma um chá de arruda. É óbvio, você aquece teu pé, você puxa teu sangue para baixo. Você tira o sangue que está aqui e você faz ele circular. Então, você deixa de ter o calor e a umidade no lugar da dor. Então, eram coisas que eles observavam sem ficar falando, teoria moral, e galeno, e quente, e úmido. Não, é natural, né? É uma ciência extremamente natural. Por isso, o equilíbrio da natureza, ou né, o que a gente fala de controle do déficit de natureza, é tão importante na teoria moral, ou no equilíbrio do seu temperamento. Como o tempo está andando, não vou entrar nos coléricos. O Tá. colérico é quente e seco, né? A gente mantém essa... Percebam como a divisão é normal. A gente está aqui, a gente nasce, a primeira temperamento é quente e úmido. Lembramos? É a primavera. A gente sai da primavera e vai para o verão. A natureza está nos ensinando isso. O tempo não sai da doideira. Claro que de vez em quando dá, mas tudo quente e úmido e vai começando a secar. Aí fica quente o quê? Seco, não é? Uhum. Então, isso acontece. Quando a gente pensa num colérico, a gente já viu no Instagram, a gente já viu no post da mulher, a gente fala assim, o colérico é ríspido, é bravo, é irado. Do que a gente pensa? Na juventude. A juventude, ela quer combater, o adolescente, ele quer bater boca, ele quer caçar briga, ele quer colocar seu lugar no mundo. Então, a gente já entendeu. Olha para onde a gente chegou. Secou. Aquela umidade que é não ter limite, que é envolver o outro, secou. Então eu começo a ter limite demais e expansão demais. Então, quando eu digo que o colérico tem muito calor e muita energia, eu estou dizendo que ele tem muita secura. Quando eu digo que ele tem muita energia e muita excitação, eu estou dizendo que ele tem muito calor e muita secura. É aquela pessoa que dá o limite. Por isso que o colérico ele fala, não, marque, faça, cumpra-se. Eu falo que o colérico ele parece um operador de cartório, né? Ele fica, vai, marque, cumpra-se. Como se ele fosse um... Todo mundo fala, colérico é muito mandão. Por quê? Porque é da natureza de ação, de pouca sensibilidade, porque não se envolve. A gente faz paralelo com o verão. A gente vê um verão, que a gente pensa no verão? A gente curte, a gente é produtivo, as árvores estão ali a todo vapor, a formiga está ali colhendo para guardar, né? O que virá no inverno. Porém, demais você não aguenta. Verão você não fica meio-dia ali, muito tempo parado. É o colérico. O colérico demais, quando ele passa, ele queima. O fogo é fascinante, ele ilumina, ele aquece, o fogo é o elemento do colérico. Ele ilumina, ele aquece. Todo mundo, se tiver uma fogueirinha, vai lá ver. Se tem uma vela, todo mundo... o bolo do aniversário, a gente usa o quê? A vela. O simbolismo do fogo é extremamente como uma liderança, como algo que nos ilumina. Porém, em excesso, ele te queima. Ele é insuportável. É algo que não se tolera. O limite do colérico é muito marcado. Você vai no fogo só até aqui, relou, acabou. Viu como é diferente da água? Se eu enfiar a mão na água aqui, pronto, ó, não tem limite. Como é que se eu tiver aqui, eu não tenho um fósforo aqui, a vela tá aqui, mas eu não tô com fósforo. Eu não posso colocar o dedo na chama. Ele vai me dar um limite. Ele vai imediatamente me marcar. Então, isso a gente entende o que é essa qualidade de temperamento é úmido, temperamento é seco, através disso, dessa questão. Então, o que é uma pessoa colérica? Ele não vai te dar o envolvimento que um sanguíneo dá. O sanguíneo está numa festa, ele envolve todo mundo. Ele percebe quem tá bem, quem tá mal, quem tá deslocado. Ele fala, senta aqui, fulano também trabalhou no banco, vem aqui pra você conversar com ela. Olha aqui, sabe quem que ela é irmã? Ela é irmã do fulano, que namorou o ciclano. O sanguíneo conhece todo mundo. Ele sabe linkar com qualquer coisa. Então ele fala, sabe fulano? Não, fulano trabalhou com ciclano, você lembra? Você fica, meu Deus do céu. Aí tá todo mundo enturmado. O colérico, ele tá na ponta da mesa, ele tá no primeiro lugar, com aquela cara de insuportável, de limite. Por favor, não me incomode. Por favor, não traga ninguém para eu conversar. É assim. Por mais que ele tenha calor e ele expanda entre os dele, ele tá ali, mas não quer envolvimento. Não quer conhecer ninguém. Você pode perguntar para qualquer colega, fala assim, vamos ali para você conhecer o pessoal. Fala, não, não conhece o pessoal. Não conhecer ninguém, não. O limite dele é nítido. A menos que esse pessoal vá aprender com ele. Que ele vá liderar esse pessoal. Tá vendo? O movimento é outro.
O movimento do colérico é um movimento de combate. Ele é um soldado. Ou que ele vai aprender com ele. Porque como o colérico é um bom soldado, ele também gosta de aprender. Então ele gosta, não, mas aquela turma ali é uma turma cheia de gente foda lá, porque eu vou aprender, tá, tá, tá. Ah, não, eu vou. Então eu quero estar lá. Porque ele é um bom soldado, ele é generoso, ele é obediente. A gente acha que o colérico não é obediente, não. Ele é dócil e servil a quem ele entende como autoridade. Entendeu? Sim. Então ali a gente percebe nitidamente calor e secura, né? Quando a gente começa a andar com esse círculo, a gente continua seco. E aí eu ia falar da juventude, né? Por isso na juventude a gente tem tanto combate, né? O jovem, ele caça rolo, ele briga, ele quer se colocar no mundo, ele quer Ele é experimentar autoritário com os pais. com os pais, ele tem que romper. Por quê? Porque quando eu rompo os laços, eu estabeleço os meus. É o limite que ele está colocando. Não, esse eu gosto, esse eu não gosto. Esse eu faço, esse eu não faço. Entendeu? Sim. Essa secura, ela vai se manter. Mas nós vamos... A bilis amarela, eu não vou entrar aqui em fígado, isso que aí é mais complexo. Mas essa bilis amarela, ela vai como a gente... Você que é da área, né? Vai amargando. A gente sai do fígado e vai lá para a vesícula, para o baço, para o pâncreas. Vai amargando e vai ficando negra, né? Então eu vou esfriando, eu vou contraindo, eu vou perdendo essa expansão, essa fala, esse comando, essa energia deixa de expandir para contrair. Apaga o calor e chega o frio. Eu estou falando do temperamento melancólico, que mantém a secura, mas começa a ser frio. Só para entender, tem gente que fala assim, eu sou melancólico sanguíneo. Não, eu sou colérico, mas pior que eu sou melancólico. É porque tá aqui, tá com muita secura, precisa melhorar para você ficar equilibrado. Ou o outro tá aqui, eu sou sanguíneo, eu sou colérico, mas tô muito... Melhora para você ficar lá. O objetivo nosso é que nosso temperamento não apareça, né? Eu equilibre a ponto da minha personalidade sobressair e o meu equilíbrio e o meu temperamento equilíbrio para eu ter saúde. Saúde física, mental e espiritual. Então tá, chegamos no temperamento que é frio e seco. Aí Galeno nos fala, olha como a maturidade é fria e seca, como é estável. Olha como a terra é sustento. Então, o melancólico sempre detesta ser melancólico. Ele fala, toda vez você pega o melancólico e tá lá no posto, eu sou melancólico, detesto meu temperamento, detesto ser como eu sou. Ó vida, ó céus, ó mar. Porque não consegue visualizar nada bom na vida, entendeu? A terra é o sustento, é a firmeza, é a estabilidade, né? Essa marca que eu falei que o fogo dá, né? Eu vou tocar no... A terra também. Você dá um burro na terra? Não dá, você machuca a sua mão. Se eu for lá na areia da praia, toda linda, papapá, e fizer um coração, se não vier água, o coração tá lá até hoje. Se eu chegar aqui no fundo, na casinha dos meninos, desenhar na terra, o desenho fica lá até que algo venha e tire essa marca. Uhum. Por isso, o melancólico... Só que o melancólico não tem o calor que expande, que é o colega que fala, vai tomar no seu cu, ou dá um soco na cara. Ele não faz. Ele contrai. Então, essa energia, que é muita, ela é fria. Então, contrai, vira aquele vulcãozinho. Por isso que quando eu falo assim, o colérico é irado. Peraí, o melancólico também. O sanguíneo também. Só que o sanguíneo passa rápido, só que o colérico explode e o fleumar, o melancólico, ele guarda. Aquela energia fica ali. Eu costumo dizer que é como uma usina. Né? Cria ranço. Fica ali. Cria ranço, cria ódio, cria úlcera, qualquer coisa. Então, o que a gente vai entender? O que é positivo desse temperamento? A estabilidade. Né? Essa criação de marcas vem para que eles sejam criativos. Né? São temperamentos extremamente criativos, leais. Se você tem um amigo melancólico, ele é seu amigo para sempre. A menos que você pise na bola. Mas se é seu amigo, ele é seu amigo para o que der e vier. Ele tá ali sempre... Eu achei que a Maria tinha acordado, desculpa. Ele... Melancólica depois de vocês, parei de ser Ana Hert. É ela mesmo. Ó vida, ó céu, ó azar. Tudo bem? Aí, a gente entende que esse temperamento é o que vai dar estabilidade para as coisas. O melancólico, ele sabe onde está, ele sabe quem foi. Você pergunta, ele tem isso, essa
esse armazenamento das coisas, do belo, né? Do que é bom da família. Você pergunta para a tia melancólica, ela lembra. Não! Você foi no seu aniversário de 6 anos. Eu que fiz o bolo. Era da Os Moranguinho. mínimos detalhes, né? Era da Moranguinho. Inclusive, sua mãe decorou com a fitinha para lá. Ele lembra. Então, essas marcas são positivas. Não precisa ser aquele, eu sou melancólica. Eu lembro que na 3ª série o menino não quis dançar comigo. Por isso que eu sou assim até hoje, entendeu? Porque ele Mas não ele dançou. tem isso, eles têm isso também. Tá. Tem, mas é um traço negativo, né? Então, como o colérico tem explosão, mas eu não dou soco em todo mundo. Já dei. Tem uns BOzinhos lá na polícia. Mas a gente dá uma melhorada. Pra que a gente tá nesse mundo? Não é pra melhorar? Não posso, gente. Não posso resolver as coisas, né? Se você for... Eu tô falando, tô brincando, não. A minha resolução era no soco. E você acha que foi quando eu tinha 15 anos? Foi agora. Já tinha o Bento, já tinha o José. Saí de casa, o vizinho bateu buzinando no condomínio, o vizinho não olhando, foi pá, bateu na minha traseira. Uma semana pro carro novo. Eu já desci puta, falou, jumento, você não viu? Ai, não vi. Falei, não viu? Como você não viu? Você não tá vendo um carro? Vai acelerando, dando ré, até bater no meu carro. Ah, não vi, mas você também é muito grossa. Quê? E gritou onde o Iê tava dormindo. O Iê bebezinho no bebê conforto. Ah, pra quê? Do jeito que eu vi, eu já tava socando a mulher dele. E aí a mãe, para, ela tá grávida. Eu falei, não quer saber se tá grávida, velho. Entrei pro carro e fui embora, mãe. Olha o senso. Atenção, o temperamento passa, não é bonito, isso não é legal. O colérico conta isso como se fosse legal, entendeu? Eu sou foda. Fui lá e resolvi no braço. Grande bosta, é um doente mental. Não consegue se segurar no menor desconforto, né? Até tomar um tiro na cara. Aí aprende, aí quieta. Mas então, é uma tendência do sanguíneo pessimismo, como é do colérico a violência. Do Como é melancólico do pessimismo. sanguíneo a luxúria. Você não vai sair dando para todo mundo. Como eu não vou sair matando todo mundo. Como o melancólico não vai sair depressivo tomando um cicuta. É óbvio, né? Nós não somos bichos. Isso é o importante. O nosso temperamento não é determinista. É uma influência. Se eu tiver um corpo em equilíbrio, o meu temperamento não é desculpa para isso, né? Aí eu posso falar para vocês, falei, olha, como que eu fiz isso? Eu estava no puerpério, meu filho era um bebê, os vizinhos já eram cu, eu já tava puta com aquele condomínio, aí vai bate no meu carro, eu já tava com problema, por quê? Por puerpério, marido, etc e tal. Justifica? Não, mas se eu soubesse o que eu sei hoje, eu teria me controlado melhor, né? Então, é para isso que serve o temperamento. Para eu entender a hora que eu descontrolei. Olha, eu saí da caixinha, eu preciso melhorar, né? Então, vou dar uma cortada aqui nos pão, vou cortar aqui o açúcar, que também é quente, para eu dar uma esfriada. Uhum. Um exemplo, hoje eu fui gravar os vídeos para o novo curso do Alma. Eu gravo com o ar-condicionado no 18. Por quê? Porque eu esquento demais. E eu falo rápido demais. E aí a pessoa que está me assistindo, ela não acompanha. Eu tenho que lembrar que eu tenho alunos de todos os níveis. Então, a temperatura do ambiente, ela vai me esfriar. É uma coisa que... Um recurso que você vai usar, né? A água gelada é outro recurso. Você umedece. O óleo, a oleação é outro recurso. Você umedece aquela pessoa. Então, a gente consegue... Claro que tem que estudar. Claro que você vai ter que fazer uma consultoria com um profissional da área. Mas tudo isso é recurso para a gente lidar com o nosso temperamento. Por que o aterramento é tão bom? Né? Que deve ter um monte de gente que segue você, Bianca, e vive falando de aterramento. Por quê? Porque nós estamos em contato. Aí eu não vou falar aqui da parte física, dos elétrons, tarará. Isso aí pede para Bianca, ela já tem aula disso. Compra o curso dela. Pede não. Vai lá e compra o É curso. isso aí. Valoriza o É isso profissional. aí. Por que eu vou fazer aterramento? Porque eu estou em contato com a terra, que é fria e seca. Eu preciso contrair. Eu preciso esfriar. Olha só, é nítido. Vamos lá. Por que a febre é positiva? Ah, porque o leucócito vai lá, pega no vírus, dá um socão no vírus, eles lutam. Não, não é por isso. É claro que é por isso. Tem essa explicação. Mas por quê? Porque a febre é quente. E ela vai tirar o que é frio. O que é frio? A fleuma. Febre, geralmente, né? Febre é um estado inflamatório do teu corpo. Ou infeccioso, que é, eu vou pegar e vou provocar calor naquele corpo para tirar a fleuma desse corpo. Sim. Tá aí, uma explicação dentro da teoria moral. É a única? Não, mas é uma explicação dentro da teoria moral.
Então, quer saber mais da febre? Vai lá e compra o curso da Daniela Caminhoca. Vocês vão entender isso. Mas dentro da teoria moral, é uma coisa que todo mundo sabia. Se você pega os velhos, o que os velhos faziam? Chuchava coberta. Calda de canja com pimenta. O que Pra eles te davam? poder. Um monte de chá quente. Camomila é quente. Funcho é quente. Anis é quente. Alcaçuz é quente. Tá explicado. Correr porque já tá acabando. Deixa eu até te falar. Às vezes o Insta me corta. E aí, qualquer coisa, só para terminar eles, talvez a gente volte só um cadinho, prometo. Tá. Tá? Mas vai dar tempo. Vai dar Tá tempo. bom. Então, No bora caso, lá. se a gente sai dessa... Aí, voltando. O melancólico é outono. Nós estamos indo. Primavera, verão, outono. E vamos chegar no inverno. O inverno é o que... Pensem também, melancólicos, que são todos frustrados. O melancólico é a estação de colher os frutos. É a estabilidade. Entendeu? Pensem nisso. Vocês vão dar os frutos. Sabe? É aquela pessoa que tem aquela busca da perfeição nos atos. Então, se doem, entendeu? Sei que melancólico gosta de ouvir as coisas. Então, se dê, não se economize. É um melancólico, ele tende à avareza. Então, não faça isso. Não se economize, tá? Mas saindo dessa secura, nós começamos a umedecer essa frieza do inverno, né? As árvores perdem as flores. Por quê? Para economizar energia. Então, quando a gente fala assim, puta, mas o fleuma é lerdo, hein? Nossa senhora, não sai. Não sai porque ele não tem energia. Ele não tem excitação. É frio e úmido. Não cobre de um fleumático porque ele não tem. Hoje minha caixinha deu um monte de mulher de fleuma lá. Meu marido não sei quem não se importa. Ele não se importa. Ele não se importa. Entenda, põe na cabeça. O meu marido é incapaz de perceber que eu estou dodói porque ele não pôs o lixo pela terceira vez na semana. Ele tá cagando e andando, minha senhora. Ele está cagando e andando. Entendeu? Por quê? Porque ele não consegue perceber essas nuancezinhas, né? Essa umidade e essa frieza contrai para que ele viva naquele mundo dele e que ele tenha pouca energia, ele retém muito pouco das coisas. Não quero dizer que é um temperamento insensível. Não, não é. Nós não estamos falando de sensibilidade, tá? Nunca liguem um temperamento ao que é sensível, emotivo, não é isso que nós estamos falando, tá? Mas a gente está falando de reação, né? De percepção do ambiente. Aquela coisa velada, sabe? Sinuosa, não pega o fleumático. Se você precisa resolver uma treta com o fleumático, você chega para ele e fala assim, meu senhor, deixa que eu escrevi um relato para você, dá uma lida, entendeu? Dá uma lida e pensa um pouquinho, porque ele vai demorar para entender aquilo. Há uma debilidade naquela energia que não existe, que é baixa. E a gente entende que isso nos traz justiça. Por que fleumáticos são muito bons juízes? Eu tô falando só juiz lá de togado, não. Tô falando no observar as coisas. Porque eles não têm aquela coisa do sanguíneo, que também se envolve, é úmido, mas o sanguíneo, você olha, acabou de apresentar, fala, fica a cara dela, não. Você viu que a tua cara assim, sentada? E imediatamente, todo sanguíneo tem uma opinião sobre a pessoa que entrou. Eu tenho um monte de amigos sanguíneos. Minha mãe era sanguínea. Eu falo, da onde você tirou isso? Então, você não viu a cara dela, o jeito que ela olhou? Eu não, porque o colega não presta atenção em nada, não percebe, né? Como o fleumático. O fleumático, ele observa, ele não tem essa sensibilidade. Ele observa e retém. Esse julgamento é lento. Então, na hora que um fleumático te falar, ó, você abre o olho com aquilo lá, você vaza. Você some com aquela pessoa, porque não presta, entendeu? Porque ele é lento no julgar. Essa calma, essa espera, essa debilidade, né? Eu gosto dessa palavra porque para entender que é dele. Não é que ele quer, não tá fazendo corpo mole. Essa demora, ela é muito positiva para que o fleumático seja justo, né? Seja calmo, tenha uma reação prudente nas coisas, de olhar o fim daquilo e não o começo, o meio, o caminho, entendeu? O fleumático é a voz da experiência, né? Tem aquela coisa da voz da experiência, porque o velho é mais fleumático, né? Então, por isso que eu tô falando. Exatamente. Ele demora, né? Ele demora, essas coisas demoram nele. Então, ele consegue ter uma resposta mais lúcida, mais justa, né, da situação. Então, gente, eu fiz um brevíssimo resumo. Os temperamentos são uma ciência, né, uma teoria imensa e uma ferramenta
para o amadurecimento, para a busca da felicidade, para nossa santificação, muito importante. Para mim, é melhor, claro. Né? A gente que tem um martelo, acha que tudo é prego. Então, eu não consigo visualizar uma ferramenta mais útil que a teoria moral para o nosso crescimento. E espero ter conseguido fazer uma explanação aqui mais nessa correria. Minha mãe falou para mim assim antes: Dani, hoje você tá recebendo a pessoa. Deixa a pessoa falar. Eu consegui ainda. Mas, gente, primeira coisa, não segue a Mirella, vai seguir. Ah, mas porque ela falou alguma coisa que eu não gostei. Larga a mão de mimimi e ouve o que ela tá falando. Muito. Mas assim, várias coisas que a Mirella fala, eu falo assim, eu preciso melhorar isso. Eu preciso olhar para isso. Eu preciso sentir isso. Eu preciso cheirar isso. Porque a Mirella fala muito também dos cheiros, das coisas. Ó, cheira isso, cheira aquilo. Vai lá. Eu sei que ela tem muito mais seguidor que eu, mas quem é dos meus filhos aqui, da tia Dani, vai lá. Presta atenção nisso. E não é para vocês arranjarem uma forma de julgarem as pessoas que estão ao seu redor. Mas vocês entendendo um pouquinho o que é o que, e lá no perfil da Mirella, ela tem curso, tem o Alma, né? E tem o. Só o Alma. Tá tem o Alma, e ela falou que lá do Alma tem tudo. É isso, né? É isso aí. Então, eu acho que vocês vão ter muito mais explicação para descobrirem realmente qual é o seu temperamento. E descobrir qual é o temperamento também dos seus familiares. Mas não é para ficar falando assim, ele é melancólico, então ele é chato, ele vai ficar lá, então eu não vou fazer nada, então eu vou separar, eu vou fazer... Não é isso. Eu ainda estou em análise aqui de marido, de filho, tudo, mas eu tenho tentado olhar de uma forma mais tranquila, porque às vezes o meu ritmo, que é um ritmo louco, não é o mesmo ritmo do meu marido, do meu filho. Né? Do meu filho ainda ele acompanha bem, mas o meu marido não tem o mesmo ritmo que eu, né? Não tem. E hoje em dia, depois de muito ouvir a Mirella, eu falo assim, poxa, eu preciso entender. Às vezes ele precisa de um empurrãozinho mais ali, alguma coisa a mais. É isso. Não é para ficar julgando as pessoas. Saber o temperamento é para aprender a lidar com as diferenças, em que fase estamos da vida, para que a gente consiga também ser mais feliz, né? Eu acho que é muito isso, Ni. Ferramenta para nós, eu falo. Sim. Se você usa seu temperamento como desculpa ou como apontamento ao outro, tá usando errado. Não, tá errado, né? Então, assim, eu, por mim, faria 75 lives com você para a gente ter a base, né? Para começar com a base. Mas, pessoal, quem sabe eu não chamo ela de novo, a gente vai insistindo, vai tendo aula aqui. Pode chamar. Mas, você gente, marca e fala assim, Mirella, bora, vamos? Eu tô pronta. né? Porque agora ela me chamou na chincha, vou direto. Mas, assim, eu só tenho a te agradecer. Para mim foi uma baita aula, eu quase comecei a anotar, mas eu precisava prestar atenção, então parei de anotar, assisto depois de novo. Eu não tenho como te agradecer e eu acho sensacional a teoria moral. Eu acho sensacional tudo sobre temperamentos. Eu não tinha esse conhecimento, eu tinha uma leve nuance e com você eu tenho aprendido muito e vou falar sinceramente, tem me ajudado muito na minha clínica. Muito. De realmente olhar medicamentos que são mais sanguíneos, mais coléricos, mais melancólicos, mais fleumáticos, e entender tudo isso faz muita diferença em dar o remédio que ajude mais rapidamente aquele paciente, que talvez não seja o remédio de fundo dele, homeopático, mas é um remédio que vai bem naquele momento. É isso. Então, assim... Vai ficar salva, viu, gente? Vai ficar salva, vai ficar salva. Eu queria que ele durasse 30 horas, mas não vai. Mas, bora lá. Inclusive, eu acredito que o Insta me tombe. Então, Mi, se despede. Eu só agradeço, só tenho muito, muito carinho por você. E é isso. Para repetir o encontro aqui. Enquanto não sai o café, né, Dani? Fui para aí, não tem jeito. Não, mas esse café vai sair. Vai sair. Vai sair porque você vem para São Paulo, é mais fácil do que eu ir para aí. Então, bora lá. Mas se despede.
Fala dos cursos também, até cair a live, bora lá. Vai Não, cair. gente, ó, tem muito conteúdo lá no Instagram. O curso é para quem